Eu acho que a Catarina Martins foi brilhante na forma como desconstruiu a questão da imigração e a associação da imigração com criminalidade, principalmente quando ela puxa os dados e fala que apenas 1% do aumento da criminalidade é associada à imigração. E aqui eu acho que ela tem o ponto alto do debate. Depois o resto, tivemos muitos ataques pessoais. Mas Catarina Martins a chamar tonto a André Ventura, racista. Ponto Mineiro foi forte, foi original. Ele disse que ela era atriz. Acho que esse termo pode ficar um pouco mais de tempo connosco. Isso é ir um bocadinho mais além daquilo que... eu não sei, porque depois as acusações que ali também foram feitas, quando o André Ventura, por exemplo, fala da questão das grávidas, que já está mais do que esclarecida, e não houve uma exploração de mulheres grávidas, houve um despedimento que depois pôde-se perceber... Não defenda isso. Não estou a defender. Mas houve um despedimento que pôde-se perceber que aconteceu nos termos em que aconteceu e foi condenado por toda a gente, mas não houve uma exploração de grávidas. E quando isto é puxado, na altura em que se está a falar daquilo que aconteceu agora com os agentes da polícia associados a crimes de exploração e tráfico de pessoas em situação irregular no nosso país, acaba por ser, até posso considerar uma notícia, uma fake news ali ao vivo no debate. Mas, no modo geral, eu acho que a Catarina Martins esteve muito bem. Acho que os dois tiveram... Não é normal vermos Catarina Martins assim tão irritada. Eu não esperava que ela fosse tão dura, tão combativa no debate, e acho que isso foi bom, porque também precisamos de alguém que consiga fazer frente aos skills que o André Ventura tem para os debates. O que gostei menos foi da postura de Catarina Martins. É que eu não consigo ver nem brilhantismo, nem clareza. Pelo contrário, vi uma mulher histérica, descontrolada, sem conseguir debater com verdade. Porque a Eva Cruzeiro achou brilhante ter citado que não há correlação entre imigração e criminalidade. Portanto, continuamos a tapar os olhos com a peneira sem perceber o que é que está a acontecer por todo o país. Mas tudo bem, porque quem existe está a ser penalizado. Catarina Martins tratou mal André Ventura neste debate? Foi desagradável, cedeu aquilo que são ataques ao caráter que extravasam a crítica política que pode ser feita, mas isso fica com Catarina Martins e por algum motivo é que ela nas sondagens tem 1%, 2%, 3% e que o Bloco de Esquerda está em vias de extinção. Os eleitores têm maturidade para fazer esse discernimento. Mas Catarina Martins não pode ser mencionada aqui, como a deputada Eva Cruzeiro fez, como a dona dos factos que trouxe verdade ao debate, porque não trouxe. Catarina Martins dizia que André Ventura é contra os trabalhadores, os imigrantes que trabalham, que os imigrantes que vêm para trabalhar. Pelos vistos, Catarina Martins ou mente ou não conhece os factos, porque a verdade é que nós temos, através dos dados oficiais, a noção de que entre 1,5 milhão de imigrantes em Portugal, apenas 495 mil trabalham. Portanto, 1/3 dos imigrantes que estão em Portugal trabalham. Eu não quero acreditar que os outros 2/3 são oligarcas russos. Senão Portugal estava cheio de capital e de empresas a prosperar. Que não me parece que seja o que está a acontecer. Portanto, Catarina Martins mentiu no tema da imigração, descontrolou-se num conjunto de outros temas e deixe-me que diga que, como cristã, e ter visto Catarina Martins lamber as botas aos bispos e depois rir-se na cara de André Ventura quando cita os cristãos perseguidos, nomeadamente na Nigéria, é grave, e acho que uma mulher, uma eurodeputada, não pode dizer que não tem conhecimento que na Nigéria há mulheres, há homens, há famílias que estão a ser assassinadas, igrejas destruídas em função de serem cristãos. Eu ainda não decidi que candidato vou apoiar. O Partido Socialista tem um candidato muito bom, de quem eu gosto, mas eu gosto também que nas presidenciais nós consigamos ser independentes. Sim, completamente. Nós no Partido Socialista temos a liberdade de apoiar o candidato que quisermos e por isso eu acho que posso continuar a ver os debates, porque a democracia é assim, nós não decidimos pela afeição pessoal, mas devemos decidir por aquilo que são as propostas que temos. Não tem nada contra António José Seguro? Não, pelo contrário. Mas tem acompanhado, do ponto de vista de quem é da esquerda, se acompanhaste a sondagem que ainda hoje ou ontem à noite foi divulgada e que mostra, de facto, o candidato que é apoiado pelo Partido Socialista, longe, neste caso, de André Ventura e de Gouveia Melo, e longe também de Luís Marcos Mendes. Se não vê como necessário, nesta altura, em que a esquerda se possa unir para apoiar António José Seguro? Eu vejo eu acredito que sim, mas nós temos vários candidatos na esquerda. Eu, como disse da última vez que aqui estivemos, eu estou muito preocupada com a questão de ganhar um democrata. Então, se nós tivermos um democrata a ganhar as eleições, para mim já me deixa satisfeito. Obviamente mas em que sim, essa ideia não é democrata? Eu penso que essa ideia... Ainda não se referiu concretamente a André Ventura. Mas eu pergunto-lhe se está a falar de André Ventura, se tem esse receio de que André Ventura possa ganhar esta eleição. Eu tenho a certeza, o próprio candidato André Ventura já disse que tinha o objetivo de mudar o nosso regime. E a mudança do nosso regime, acredito que não seja para uma superdemocracia e seja por uma coisa que seja
seja diferente da democracia. Porquê é que a Eva Cruzeiro faz aqui posicionamentos públicos com base na sua imaginação? Não é Eva não é paga para imaginar. É paga para constatar aquilo que na realidade é. Aqui a dar a minha opinião, não estou a ser paga por nada. Estou a dar a minha opinião com base naquilo que é. O André Ventura diz que a Justiça pode funcionar melhor, que a Assembleia da República pode funcionar melhor, que o Governo pode funcionar melhor, que a Presidência da República pode funcionar melhor. Porque é que uma transformação de regime não pode significar a sua melhoria, tem que significar automaticamente também diz que a vida de algumas pessoas é superior à vida de outras pessoas. Também diz. Diz Portugal primeiro, porque foi eleito por portugueses, não por estrangeiros. Os estrangeiros têm os seus representantes. Portugal, que nós temos hoje em dia, é constituído por várias pessoas, entre elas pessoas estrangeiras, que vivem e contribuem da mesma forma que eu. Se a Rita tiver um emprego onde ganha 2.000 euros e estiver a trabalhar com uma colega sua estrangeira, ela vai descontar tanto e contribuir tanto como a Rita. Então a Rita não tem que ter, perante a nossa lei, um tratamento diferente do que da sua colega. Não, os seres humanos em Portugal, cidadãos em Portugal, são iguais e que se pensa de forma diferente em relação a isso, então não é uma democrata. Mas se a Rita tem uma opinião distinta... Está a ver? Se a Rita tem uma opinião distinta, a Rita não é democrata. Em relação aos princípios fundamentais da nossa democracia, a democracia tem uma definição, existem princípios fundamentais da nossa Constituição. O direito à vida, a igualdade de direitos perante a lei, em relação a todas as pessoas, são princípios fundamentais. Você não pode inventar aqui o que é a democracia. O direito à vida, o direito à liberdade, a igualdade de direitos perante a lei, o acesso aos serviços públicos igual entre as pessoas. Isto é a democracia, Rita Matias. Peço imensa desculpa informá-la. Se quiser inventar um outro termo para aquilo que concorda comigo não é democrata. Portanto, quem é que não está a ser democrata? Pelo contrário, tenho um enorme gosto em discutir com quem, debater com quem não concorda comigo, acredite. Agora, aquilo que é a base e os pilares da nossa democracia, não pode vir nem a Rita Matias, nem o André Ventura inventar e depois querer dizer não é inventar, é melhorar. Também é democracia. As coisas não funcionam bem, podem ser melhorar desrespeitando o Estado de Direito democrático, não é melhorar a democracia. Eu acho que a Catarina Martins foi brilhante na forma como desconstruiu a questão da imigração e a associação da imigração com criminalidade, principalmente quando ela puxa os dados e fala que apenas 1% do aumento da criminalidade é associada à imigração. E aqui eu acho que ela tem o ponto alto do debate. Depois o resto, tivemos muitos ataques pessoais. Catarina Martins a chamar tonto a André Ventura, racista. Ponto Mineiro foi forte, foi original. Ele disse que ela era atriz. Acho que esse termo pode ficar um pouco mais de tempo connosco. É ir um bocadinho mais além daquilo que... Eu não sei, porque depois as acusações que ali também foram feitas, quando o André Ventura, por exemplo, fala da questão das grávidas, que já está mais do que esclarecida, e não houve uma exploração de mulheres grávidas, houve um despedimento que depois pôde-se perceber... não defenda isso, Eva. Não estou a defender. Mas houve um despedimento que pôde-se perceber que aconteceu nos termos em que aconteceu e foi condenado por toda a gente, mas não houve uma exploração de grávidas. E quando isto é puxado, na altura em que se está a falar daquilo que aconteceu agora com os agentes da polícia associados a crimes de exploração e tráfico de pessoas em situação irregular no nosso país, acaba por ser, até posso considerar uma notícia, uma fake news ali ao vivo no debate. Mas, no modo geral, eu acho que a Catarina Martins esteve muito bem. Acho que os dois tiveram... Não é normal vermos Catarina Martins assim tão irritada. Eu não esperava que ela fosse tão dura, tão combativa no debate, e acho que isso foi bom, porque também precisamos de alguém que consiga fazer frente aos skills que o André Ventura tem para os debates.